Sr. Presidente, a quem cumprimento o Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu, ao ouvir a sua exposição que leu ao longo destes 15 minutos e que reproduz o programa de governo eleitoral do PS e parte do discurso da Sra. Ministra na abertura do ano judicial, confesso que fiquei a achar que não tinha tido acesso ao Orçamento de Estado que a Sra. Ministra aqui referiu, porque aquilo que nos aqui leu não foi o que eu li, não foi o que eu vi, inclusive foi até a deputada relatora sobre o Orçamento da Justiça. Assim como a definição que nos faz do sistema judicial também não é o que está no terreno, não é o que acontece na realidade. Há um desfazamento muito grande. Folgo em ver a visão cor-de-rosa que tem, mas que espero que a possa adequar à realidade para que possa efetivamente servir os fins da justiça, para que, nas palavras da Sra. Ministra, possa fazer acontecer. Porque se fizer acontecer, é bom para o país, é bom para a diminuição dos custos de contexto, é bom para os cidadãos. Começo por lhe perguntar, referiu muito um tema que nos é particularmente querido, que é a questão da reinserção social e do sistema prisional. Digo muitas vezes quem é que o sistema nos devolve no final do cumprimento da pena. Mas confesso a minha perplexidade quando a Sra. Ministra referiu aí tantos projetos que tinha para o sistema prisional. Eu sei que leu normas programáticas que há mais de 4, 5, 6 anos vêm constando sucessivamente nos diversos orçamentos de Estado, como a extinção do estabelecimento prisional de Lisboa, a construção do Montijo, falou de uma série deles. Mas eu pergunto-lhe, com o Orçamento de Estado para a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, que é deficitário relativamente a 2020, já a 2020, em menos 38,3 milhões de euros, sendo esse o orçamento em 2020 o orçamento mais baixo de sempre, desde que a Direção-Geral foi criada em 2012, pergunto qual é a reflexão, e também pegando nas palavras da Sra. Ministra, que pretende fazer e como é que vai nos explicar este milagre da multiplicação dos pães sem dinheiro, sabendo nós que o sistema prisional está completamente depauperado, com estabelecimentos que são um atentado à dignidade humana, como Monsanto, não sei se a Sra. Ministra conhece, mas aconselho vivamente a que o vá visitar. Como é que pretende fazer esse investimento e essa melhoria e estas maravilhas no sistema de reinserção e no sistema prisional? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Precisamente porque o orçamento em 2020 foi de facto baixo, nós estamos exatamente a recuperá-lo e o orçamento da Direção-Geral recuperou exatamente a relação quer a 2020, quer em relação a 2021. De facto, o orçamento subiu e tem dentro das suas verbas também o aumento nas correspondentes rubricas. Aquilo que se pretende fazer é, de facto, começar por encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa e começar por fazer melhorias nos pavilhões, do ponto de vista gestionário, é aquilo que parece ser mais razoável, melhorar os pavilhões à volta de Lisboa. Bom, e como é que nós pretendemos, e porquê é que nós pretendemos fazer isso, antes de mais? Porque, como a Sra. Deputada também bem sabe, Portugal tem sido criticado nas instâncias internacionais relativamente às condições que são, neste momento, disponibilizadas aos reclusos e também a quem lá trabalha. E, portanto, é imperioso fazer essas modificações. E o orçamento vem exatamente nesse sentido. Nós vamos fazer uma gestão de meios de maneira a que se consiga chegar exatamente e a definir essas situações como prioritárias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, confesso que não fiquei esclarecida com a resposta que deu. Penso que nenhum Sr. Deputado terá ficado, mas é a resposta que a Sra. Ministra deu. Relativamente à jurisdição administrativa e fiscal, é reconhecido que não está a funcionar e a Sra. Ministra refere aquilo que também consta no programa do Governo, que, relativamente a essa jurisdição, propõe-se melhorar a litigância nos processos de massas. A Sra. Ministra disse isso também no discurso da abertura do ano judicial. Como sabe, a litigância dos processos de massas não é o problema dos TAFs, dessa jurisdição. Tem gravíssimos problemas, quer ao nível da primeira instância, quer ao nível da segunda instância. Quais são as medidas que o Governo tem previstas para desbloquear e pôr efetivamente a funcionar aquela que é o foro privativo da jurisdição do Estado, que são os TAFs? Pergunto-lhe também se vai acompanhar
o PSD na iniciativa porque demos agora entrada relativamente à criação, que é absolutamente premente e urgente, do novo Tribunal Central Administrativo Centro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra da Justiça para responder. Faça o Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, Sra. Deputada Mónica Quintela. A justiça administrativa e fiscal é, de facto, uma questão que importa, ou os problemas da justiça administrativa e fiscal são problemas que importa resolver com urgência. São problemas que se arrastam há muito tempo e que precisam de uma resolução em várias linhas. Precisam de resolução do ponto de vista tecnológico. Como sabe, a Justiça Administrativa e Fiscal, os Tribunais Administrativos e Fiscais, são já aqueles que, em todas as instâncias, têm à disposição os mecanismos eletrónicos, mas até hoje a digitalização que era utilizada era uma digitalização que era fundamentalmente uma transformação do papel em circuito digital. Bom, aquilo que se pretende fazer, aproveitando que na Justiça Administrativa e Fiscal existem esses mecanismos, é utilizar agora, no fundo, dar um salto em termos tecnológicos e permitir fazer um outro uso, que é um uso de simplificação juntamente com o procedimento digital. Significa isto que na Justiça Administrativa e Fiscal os mecanismos eletrónicos que existem, e há vários projetos de PRR que vão ser utilizados para isso, vão permitir a simplificação. Mas além disso é evidente, além deste boost, digamos assim, nos mecanismos eletrónicos, existem várias medidas e o Governo tem já alinhado e vai apresentar isso a muito breve prazo, um conjunto de medidas que passam não só pelas tecnologias, como digo, mas pela gestão, e as tecnologias vão permitir esta melhor gestão, vão dar ferramentas designadamente ao Conselho para fazer esta gestão, mas depois há outras medidas legislativas que vão permitir resolver alguns problemas. Medidas legislativas como nos Tribunais Centrais Administrativos criar a possibilidade de haver uma especialização, resolver conflitos negativos de competências que há agora nos tribunais, no staff, onde já há essa especialização introduzida e, portanto, vai haver aqui um conjunto de medidas que são medidas legislativas, que vão permitir resolver algumas questões que estão já sinalizadas, medidas de gestão para as quais a tecnologia será essencial e também medidas processuais. Imagine-se, por exemplo, a criação de um regime simplificado para situações de baixo valor, no fundo, em que as causas sejam de baixo valor. Também, evidentemente, é necessário aqui a introdução de mais, ou acesso de mais magistrados nos tribunais centrais administrativos, mais magistrados na jurisdição. Mais magistrados e também mais funcionários, noutra ocasião provavelmente também poderei falar nisso, é preciso também fazer com que no sistema possam entrar mais funcionários. As bases de dados serão também agora utilizadas com inteligência artificial, o que significa que também farão aqui uma outra diferença. É preciso, por exemplo, pôr cá fora todas as decisões dos tribunais administrativos e fiscais, o que hoje ainda não acontece, e, portanto, bases de dados com sistema inteligente de pesquisa e de indexação que possam ajudar a esta definição. Criação de novas subespécies. Há, por exemplo, uma subespécie que merece ser considerada como uma subespécie que diz respeito ao asilo e, portanto, há aqui uma série de questões que é possível melhorar e que nós já temos neste plano da ação estratégica que vamos pôr em marcha. Relativamente à criação do Tribunal Central Administrativo do Centro, ou de Coimbra, como lhe preferiu chamar. Eu tive a ocasião de ver a proposta do Partido Social Democrata. Do ponto de vista gestionário, do ponto de vista da distribuição processual, quando se olha para o mapa que foi delineado na proposta, aquilo que dá a ideia é que
o volume de processos na distribuição que está feita não justificaria a sua criação naqueles moldes. Mas acho que é uma questão a ponderar, isto é, acho que é uma questão que merece estudo, de ver como é que isso se faria, sendo certo que, enfim, paredes não resolvem processos, pessoas resolvem processos e, portanto, numa coisa estou de imediato de acordo, que é podermos, de facto, fortalecer do ponto de vista dos recursos humanos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra ainda dispõe de 2 minutos e 41, o PSD 5 e 28, portanto, se calhar, recomendaria que o fizesse de modo a Sra. Ministra poder dar resposta a todas as questões colocadas, mas, obviamente, a Sra. Deputada gerirá. Faço a Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, acabou por não se pronunciar em concreto se irá acompanhar ou não essa proposta. É evidente que não tem a ver com paredes e as competências que estão definidas no projeto de lei, não significa que sejam aquelas, porque falámos de competências territoriais e abriu-se e estão abertas à definição das competências materiais em razão da matéria, designadamente que possam ser criadas competências a nível nacional. Eu não falei em Tribunal de Coimbra, falei em Tribunal Centro, mas isso é um preciosismo. Sei também que a Sra. Ministra tem menos tempo que eu também, o meu já é pouco, que reuniu ontem, muito bem, com os sindicatos dos senhores funcionários judiciais. Sem funcionários judiciais, os tribunais não funcionam, Sra. Ministra. É absolutamente inegável. Eu ando lá todos os dias e vejo que aqueles senhores chegam, às horas de almoço, que estão a trabalhar, à noite vão para casa fazer as atas, é inegável que são funcionários absolutamente fundamentais e de uma competência e de uma dedicação extrema. Temos 2 problemas relativamente aos funcionários judiciais. É a questão da revisão do Estatuto Profissional, e sabemos que o Estatuto que esteve em consulta pública desde junho do ano passado foi alvo e objeto de forte contestação, e com toda a razão, designadamente por não integrar os suplementos remuneratórios nos 14 meses e por fazer uma substituição para 11 meses, o que leva a uma perda de retribuição salarial. Temos esse problema e também o não cumprimento do Governo dos prazos que tinham sido estabelecidos para a entrada em vigor do Estatuto, que foram definidos aqui e aprovados em Assembleia da República, mas também o problema da falta de funcionários judiciais. Todos os vários intervenientes no sistema judicial têm alertado para isso e que é urgente e premente que efetivamente sejam dotados de muitos mais funcionários judiciais. Faltam demasiados, faltam muitos. E isso leva à morosidade, à falta de celeridade, a tudo aquilo que a Sra. Ministra, cheia de boas intenções, aqui nos disse que pretenderia fazer e que na prática não existe. Leva à prescrição de processos. Pergunto quais as medidas que tem para resolver estes 2 problemas. Falta de funcionários, revisão dos estatutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra da Justiça para responder. Faça a Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mónica Quintela, aponta aí, de facto, um problema essencial que urge resolver e, por isso mesmo, uma das primeiras iniciativas foi a de receber os sindicatos. Nós tencionamos exatamente retomar o contacto com as estruturas sindicais dos funcionários judiciais. A revisão do Estatuto Profissional é um dos objetivos. Foi tentado no anterior governo e nós vamos retomar esse processo com brevidade. E vamos retomar esse processo com brevidade também tendo em conta a necessidade das admissões. É verdade que o sistema padece de funcionários judiciais, é preciso, em concreto, ver qual a distribuição racional que é necessário fazer e, portanto, é preciso fazer esse estudo, mas estou certa de que em muitos locais eles são absolutamente essenciais, até porque, apesar das novas tecnologias terem permitido aliviar de alguma forma a carga de trabalho, ela não foi suficientemente ainda aliviada e, portanto, estes funcionários continuam a ser poucos e é preciso olhar para o terreno e ver em concreto quais são, enfim, os locais onde é preciso, as instâncias onde é preciso colocá-los. E nós temos a intenção de fazer isso, sim. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra novamente à Sra. Deputada Mónica Quintela. Faça a Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. São necessários em todas as instâncias, Sra. Ministra, desde o Ministério Público, aos DIAPs, aos Tribunais de Primeira Instância, aos Tribunais Superiores,
à jurisdição administrativa e fiscal são necessários em todas as instâncias e em todos os locais, porque a falta efetivamente é gritante. Mas, para terminar, não posso deixar de lhe falar da questão que também a Sra. Ministra falou na abertura do ano judicial e aqui falou da questão do acesso ao direito, que, como sabe, é a efetivação do acesso pelos tribunais ao sistema de justiça constitucionalmente consagrado. A Sra. Ministra disse, e passo a citar, que queria implementar um sistema de apoio judiciário efetivo que assegure uma boa gestão dos recursos públicos e com a garantia da qualidade dos profissionais que prestam esse serviço. Ora, isto consta também no programa de governo do PS. As questões que aqui lhe deixo, e sabendo que a Sra. Ministra está disponível, e mais uma vez a cito, para ouvir o clamor dos profissionais do sistema de justiça, como ouviu o clamor dos Srs. Magistrados Judiciais relativamente às propostas do artigo 40 e outras, ouvirá seguramente também o clamor dos outros profissionais do foro. E então pergunto-lhe, acha que os advogados inscritos no SADT, no Sistema de Acesso ao Direito, não têm qualidade? Porque referiu aqui como garantia da qualidade dos profissionais que prestam esse serviço. Acha que os advogados não têm qualidade? Acha que os recursos públicos não estão a ser bem geridos no Sistema de Acesso ao Direito? Quando é que vai rever a Lei de Acesso ao Direito? E, por fim, como é que vai e quando fazer a revisão da tabela dos honorários dos advogados oficiosos e se acha que a revisão dos 8 cêntimos que foi efetuada se é adequada ao prestígio, à dignidade e à responsabilidade do exercício da advocacia? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra da Justiça para responder. Faça, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. É evidente que o sistema tem qualidade, mas os sistemas que estão previstos há tanto tempo, importa também olhar para eles com ar crítico, no sentido de podermos vir a melhorar. E, portanto, não consideramos que nenhuma das matérias seja uma matéria perfeitamente estabilizada. Aliás, estamos, desde que começámos esta nossa troca de impressões na Casa da Democracia, estamos constantemente a olhar para matérias que podem ser melhoradas. E, portanto, é nesse sentido que considero que esta não é uma matéria tabu, é uma matéria que merece melhorias. Aliás, como a Sra. Deputada bem frisou, designadamente a questão da revisão das tabelas, e que, aliás, é uma matéria que está na lei. E, portanto, eu entendo que este sistema globalmente considerado, onde as ordens profissionais, designadamente a Ordem dos Advogados, mas não só, onde as ordens profissionais têm um papel importante, é um sistema que deve ser ponderado, é um sistema que deve ser olhado, em que pode ser aperfeiçoado em alguns pormenores, e, portanto, nós queremos fazer esse estudo e queremos ver, naturalmente, com as ordens profissionais, naturalmente, com esses que são os parceiros na justiça e que trabalhamos todos juntos, naturalmente em conjunto, para podermos ver o que é preciso melhorar, onde é que é preciso melhorar e onde é que as próprias ordens profissionais e os profissionais em geral entendem que é preciso que haja outra forma de fazer as coisas, porque, enfim, nós podemos sempre fazer melhorias no sistema de justiça. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não tem tempo, mas o grupo parlamentar do PSD tem e gastá-lo-á muito previsivelmente. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, falou na intervenção que fez do Ministério Público, da investigação criminal, do combate à corrupção, da criação do MENAC, de um novo mecanismo de anticorrupção, do Laboratório de Polícia Científica, do Instituto Nacional de Medicina Legal. Eu pergunto-lhe, relativamente a isso, presumo que conheça e tenha conhecimento do Estado em questão, Instituto Nacional de Medicina Legal, que não tem médicos legistas contratados e que não foram disponibilizados lugares, e há vários médicos que estão a tentar entrar nos quadros e que não conseguem. Não sei se tem conhecimento de quantos psiquiatras, por exemplo, para dar vazão aos processos de acompanhamento maior existem. São pouquíssimos. Há um atraso processual enorme numa área que tem a ver diretamente
com a vida das pessoas. Estamos a falar do processo de acompanhamento de maiores, que substituiu, como sabe, as anteriores interdições e inabilitações, a avaliação do dano corporal, autópsias médico-legais, cujos resultados muitas vezes demoram 1 ano a vir para chegar a um processo de investigação criminal, o resultado da autópsia. Também no laboratório de Polícia Científica, pergunto-lhe se a máquina do ADN, que é fundamental porque é um resultado pericial, sabemos nós que os resultados periciais, a prova pericial é prova taxada, é prova vinculada, é aquele juízo científico, técnico, que é subtraído à livre apreciação da prova por parte dos magistrados, do juiz, e como tal tem um valor muitíssimo importante. É fundamental a isenção, a imparcialidade e a qualidade dos peritos e dos laboratórios que fazem as perícias. Pergunto-lhe que medidas, e sabendo que já não terá resposta, mas provavelmente se pode responder nas respostas subsequentes, que medidas tem para resolver o problema, quer da falta de procuradores do Ministério Público, faltam sensivelmente 250 procuradores, quer dos efetivos nos OPCs, quer relativamente às perícias. Muito obrigado, Sr. Ministro.